Irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146, versos do 1 ao 10. Amém? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar pelo pastor? Amém. Senhor, meu Deus, te agradeço por tua palavra. Nós não temos nada de nós, né? Não somos nada sem ti, dependemos totalmente de ti. Que o Senhor possa usar o teu filho para falar aos nossos corações e que tua palavra adentre em cada coração que está aqui presente no templo e também nos acompanhando pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Porque tem como desligar, Paulinho? Meus queridos, eu queria mais uma vez que a gente se colocasse de pé para a gente fazer uma oração pela vida de Felipe, né? De Carol está acidentado e a gente precisa orar por ele. Porém, lembre-se que é Deus que faz. Amém? Vamos orar mais uma vez por essa causa, assim, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez em oração nos colocamos. Tu és o Deus de cura, de milagre, e eu quero entregar Felipe em tuas mãos. Que tu cubra com tuas mãos de proteção aquele jovem. Tu dê graça a Carol, tu dê graça, Senhor, a Jorge, e que tu traga sobre a vida daquele jovem um livramento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amados, um momento de a gente se inteirar, né, de ser cativo nossa mente para a leitura, para a aplicação, para a explanação da palavra e pensar naquilo que a gente pode aplicar em nossas vidas. A leitura que Kátia trouxe, né, vocês sabem muito bem, Salmo, a gente sempre tem um costume errôneo de dizer assim, Salmo capítulo tal, né? E na verdade vocês sempre aprendam, eu sou até redundante na minha fala, Salmo não tem capítulo, porque Salmo é um compêndio de música, e em música não tem, na verdade, capítulo. Quem tem capítulo é um livro, amém? E aí Salmo faz parte realmente de uma conjuntura da literatura poética, como vocês sabem, ou de sabedoria. E esse Salmo especificamente ele aborda a figura, na verdade, da confiança do homem em Deus. E a partir daí, por isso que eu fiz essa interrogação tão pertinente ao questionar a mim mesmo, e eu creio para junto a gente sermos questionados, quem é, na verdade, a sua real confiança? De quem é? Ou quem é, de fato, a sua real confiança? Num momento como esse, como a gente está vendo de ansiedade, sabe como está Felipe, mas uma coisa que a gente tem que saber, as coisas fogem do controle da gente, só que do de Deus nunca foge, em nenhum momento. E a gente pensa que a gente se movimentando, ou fazendo isso ou aquilo, as coisas vão... Não, claro que a gente vai agir, é claro. Mas assim como em qualquer outra das coisas da nossa vida, a gente tem que entender que o comando, como já foi bem cantado nessa noite, do universo está nas mãos dele.
Isso é confiança. E é justamente uma coisa que a igreja precisa aprender a confiar no Senhor. Amém? E aí eu queria ver com vocês, como eu sempre digo a vocês, uma das coisas que a gente mais temos que aprender é que para de fato eu confiar em Deus, eu preciso desconfiar de mim mesmo. Não é à toa que Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. E eu já vi muitas pessoas erroneamente dizendo, está vendo, maldito o homem que confia no outro homem. Isso não é verdade. Não é maldito o homem que confia no outro homem, mas maldito o homem que confia em si mesmo. Quem é esse homem? Sou eu, é você. E muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e há decepção sobre nós mesmos, das nossas fraquezas. Por mais que nós sejamos fracos, mas nós tentamos aparentar para as pessoas sermos pessoas fortes. Mas Deus, que sonda o meu, teu coração, Ele permeia o meu, o teu íntimo, Ele sabe onde mora todas as minhas e as tuas fraquezas. E aí eu queria ver o que o salmista nos ensina no verso 3 e 4 desse verso. Ele diz, olha, não confies em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sar-lhe o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabaram todos os seus planos. Primeira verdade, a fragilidade em confiar nos homens. E quando eu digo a fragilidade de confiar nos homens, eu tenho que me incluir dentro dessa autoconfiança que eu quero ter em mim mesmo. E que você persiste em ter em você mesmo. E aí o Senhor nos ensina nesse texto, olha, não confies nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Diga comigo, em que não há salvação. Não há salvação no homem. Eu vejo muitos crentes aí depois da eleição, aquela agonia, é Lula ou Bolsonaro, quem é que vai governar? Eu quero dizer a você, quem governa é Ele. Ou com o presidente A ou B, quem designa é Ele. Ele é o Senhor. E nós temos que entender isso. A igreja tem que confiar no Senhor. E muitas das vezes nós confiamos nos homens, nos pastores, nas tradições, na igreja, no nosso dinheiro, no nosso talento, no nosso intelecto. E Deus diz, confia em mim. Vamos só pensar, a geração nossa era para ser a geração mais alegre. Era para ser a geração, eu estava pensando, pesquisando meus antepassados e vendo que vieram de bem longe alguns, de Quipapá, uma cidade de divisão entre Pernambuco e Alagoas. Eu fico pensando, você vai para um lugar como aquele, quase 300 quilômetros, você anda quantas vezes para vir de um jumento ou de uma égua para cá, para o Cariri? Quantos lugares, onde foi que eles dormiram? Onde foi que esse povo comeram há 250 anos atrás? Você está observando, aí eu vou para uma viagem, passar 8 dias fora, 3 dias fora, eu só fui na certeza de que eu sabia onde ia dormir. Eu te pergunto, eu tenho mais confiança de que aquele povo há 300 anos atrás? O povo saía, ia fazer uma migração, não sabia onde ia dormir, não sabia o que ia comer. E nós somos pessoas, pastor, quer dizer que a gente não pode planejar nada? Claro que a gente tem que planejar, mas eu quero dizer a você que por mais que tenha recurso hídrico, de alimento, de segurança, mas eu digo a você, mais do que nunca, nós fazemos parte de uma geração de inseguros, de pessoas que não exercitam a confiança no Senhor. E aí você vê que ele diz, ó, não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. A salvação não está no homem, a salvação não está nos políticos, a salvação não está nos empresários, a salvação não está em A e B, a salvação está naquele que trouxe à existência aquilo que não existe. Não tinha nada, e ele passou a fazer tudo, nada, tudo. E ele diz, a esse vocês devem confiar. Ele diz aí, esses homens que vocês confiam, onde ele diz assim, olha, esses homens são tão frágeis, porque quando eu tiro o espírito, o fôlego de vida, esses homens se tornam pó.
Pergunta quem trabalha na área da saúde, como é fácil a pessoa morrer? Você está ali, qualquer paradinha cardíaca. A vida é tão frágil, o ser humano é tão pequeno, o ser humano é uma vela acesa num vendaval. A qualquer instante, Deus pode soprar e eu ruir, mesmo me achando forte, valente, isso, aquilo. Por isso que ele diz assim, olha, sai-lhe o espírito e volta ao pó. E nesse mesmo dia acabaram todos os seus desígnios, planos, projetos. Quantos projetos nós temos? Quantas coisas nós arquitetamos? Devemos arquitetar, devemos sonhar, devemos lutar. Mas a Bíblia diz, olha, o homem faz os projetos, mas de Deus vem a última palavra. Eu projetei com vocês, sonhei, chamei Mateus, chamei Romário, fizemos um projeto. Eu não sei se eu vou alcançar aquele ali, mas estou projetando. Executando parte, sim. Mas quem é que vai dar o aval final? Não sou eu, é Ele. É Deus que coloca na cadeira, é Deus que tira da cadeira, é Deus que ressuscita, é Deus que mata, é Deus que levanta, é Deus que derruba, é Deus, só Deus, é Deus. E é isso que a gente tem que compreender quando ele diz assim, olha, no mesmo dia acabaram os seus planos. Os teus planos são finitos, portanto não confio. Vamos amanhã para a feira? Não, a gente deveria dizer, se Deus quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Amanhã vai ter feira e eu vou para a feira, como você tivesse a certeza plena. A gente tem mais confiança na gente de quem? Em Deus. Não é verdade? E nós devemos, se Deus quiser. Porque também se Ele não quiser, meu filho, você não sai desse culto aí, desse banco. Portanto, Ele diz assim, olha, Ele nos ensina, ó, não confie nos homens, não confie no dinheiro, no recurso, confie naquele. Portanto, a gente tem que aprender a confiar nele. Uma coisa que Deus tem me ensinado é depender dEle. As coisas que eu tenho feito, matematicamente não fecham. Não tem como acontecer, e está acontecendo. Porque eu entendo que é Ele que faz. E a vida do crente é uma confiança contínua. Vocês entendem isso? Nós dependemos dEle. Agora eu só posso confiar nele se eu passo o quê? A desconfiar de mim. Não pode haver a possibilidade de você confiar em si e em Deus ao mesmo tempo. Amém? Porque muitas vezes nós estamos tão inseguros, porque estamos confiando em nós. No momento que a gente passar a dar confiança cabal no Senhor, as coisas vão ter outro rumo. Vão mudar, pastor? Muitas vezes não muda. Muitas vezes a situação é a mesma ou pior, mas a forma de a gente encarar. Você já observou alguém numa doença, numa situação terrível, e aprender a descansar? E nós muitas vezes, a doença nem aparece, nós já estamos ansiosos se ela chegar. Ela está na possibilidade de vir, mas eu já estou sentindo ela vindo. Já tenho os sintomas. Isso significa que eu passo a confiar em mim. Mas eu tenho que entender e depositar minha total confiança nele. Amém, amados? Portanto, analisemos juntos, jamais devemos dar ênfase à fragilidade em confiar nos homens. Amém? Outra verdade que eu quero trazer à tona com vocês: os que confiam no Senhor são mais que felizes. Por isso que a palavra bem-aventurado significa felicíssimo, ou mais que feliz. Veja o que é que diz o verso 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado quem tem o Deus de Jacó. Eu faço uma pergunta: você tem o Deus de Jacó? Estou perguntando aí, você tem o Deus de Jacó? Não é um Deus qualquer, mas é o Deus.
Não é um a mais, mas só Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que Israel não escolheu, mas Deus que eu escolhi Israel e fez fazer Israel diferente. Eu já vi alguém dizer uma verdade nessa frase e eu concordo piamente. Eles querem ver Deus, olhe para Israel. Israel teria tudo para não existir como nação, e é nação. Teria tudo para sucumbir ao longo da história, mas até hoje está de pé. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus do universo. Por isso que o texto deixa bem claro: bem-aventurado aquele que tem o quê? O Deus de Jacó, o Deus de Israel, por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor. Eu faço uma pergunta: você tem o Deus de Jacó, o Deus de Israel, sim ou não? Você tem Ele como sua esperança está nele, ou está nas suas posses, ou está na tradição da igreja, ou está em qualquer outra coisa, menos em Deus? Não, pastor, está na tradição e em Deus, está nisso e naquilo. Não, ou pode estar numa coisa, ou está noutra. Eu não posso dividir a confiança. A confiança em Deus tem que ser uma confiança real, cabal, plena, total. Amém? Ou eu confio ou eu desconfio. E muitas das vezes nós dizemos: eu confio em Deus, olha aqui, Senhor, a bênção, olha aqui o processo, olha aqui a causa. A gente dá a Deus e ao mesmo tempo o quê? Retoma. Você já observou quando você vai passar uma procuração para um advogado pleitear uma causa sua? Você não chega assim: ó, doutor, aqui está aqui, ó, autorizo você juntar o juizado tal, me representar. Aí no outro dia você chega, arranca papel e diz: não. Depois no outro dia você entrega. Como é que ficaria esse advogado? Me diga. Eu garanto que ele ia entregar essa causa. Não, você se vira para lá, arruma outro advogado. Não é verdade? Muitas vezes nós entregamos as nossas causas ao Senhor. Entregamos aqui, depois tomamos acolá, desconfiamos. Meu amado, a oração do crente é a oração de entrega. Porque é a oração que o Senhor nos ensinou: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, ainda que não seja a minha, mas a tua vontade. É uma oração de confiança. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tu estás no comando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tu és o Senhor. É essa a posição do cristão, daquele que verdadeiramente confia no Senhor. Portanto, esse que assim confia, diz o texto, é o que? Bem-aventurado. Significa mais do que feliz. Se a felicidade não tem brotado no seu coração, talvez não seja a falta de dinheiro, de casamento, de filho, que isso não é bom. Mas é algo insignificante diante da confiança que nós devemos ter em Deus. Talvez nós não estamos felizes porque nós não estamos aprendendo a confiar nele. Amém? E esse, de fato, é o recado que Deus traz para mim e para ti nesta noite. Ser uma pessoa feliz, porque eu aprendi a confiar nele, em qualquer situação. Jó fez isso. Diante das lutas, das amarras que vieram sobre a sua vida, ele: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele prossegue dizendo: mas lá na frente Deus restitui toda sorte de bênçãos espirituais na vida de Jó. Eu quero dizer a você: o caminho é confiar. Amém? E quem confia espera, e quem espera em Deus tem a vitória na certeza, na certeza. Amém, amados? E aí a verdade do evangelho, da mensagem da palavra aqui no salmista, eles vai reiterando em verdades, e ele diz aqui no verso 6, olha, onde ele diz assim, ó: esse Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, cuja é a minha, a sua esperança, diz: Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Terceira virtude que eu queria evidenciar é que
Posso confiar, pois o Senhor fez e mantém tudo em seu controle. Diga: Deus não apenas fez, Deus fez e mantém tudo dentro do seu controle. Quando você estuda alguns conceitos teológicos, diz assim, não, ele diz assim: Deus fez, o deísmo. Mas é como alguém que faz um relógio, dá a corda no relógio, se vira para lá, o relógio depois fica. Deus não só fez. Deus não é um Deus simplesmente criador. Ele é um Deus mantenedor. É um Deus de provisão. Você entende isso? Deus não simplesmente fez você, mas Ele mantém você. E interessante quando ele diz assim: é o Deus criador, é o Deus provedor de providência, faltando-lhe a providência, já que Ele arquitetou, Ele adentra com intervenção. E essa intervenção a teologia chama de milagre. Deus age no fazer, no prover, faltando prover, Ele age com milagre, com o extraordinário. Mas Ele já fez o ordinário. E não só Ele fez, Ele mantém esse ordinário. Amém, amados? Portanto, o texto deixa bem claro: Ele fez, olhe, os céus, digo os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Essa ideia de tudo, de extremidade, céu, terra, mar, é a ideia de plenitude. Não sobra nada que Deus não mande. A gente sempre, vamos supor, você olha para o texto bíblico, a narrativa bíblica, vai dizer assim, ó, Ciro, um pagão, um rei pagão, meu servo. Aí diz assim, Faraó, instrumento, vaso que eu fiz, o quê? Para ser glorificado. É que a gente diz, os vasos de Deus estão aqui dentro da igreja. Depende, né? A Bíblia diz que tem o quê? Vaso de honra, vaso de desonra. E esses vasos, diz a Escritura, que é feito de quê? Do mesmo barro, para que a evidência não se dê no vaso, mas no oleiro. Não é interessante isso? A gente, se eu vou confiar em Deus, olha, quando é que vai vir a provisão do crente mais santo da igreja que ora? Aí Deus endurece o coração do crente. Ou não? Aí o catimbozeiro está lá fazendo despacho para o chum, não sei o que. Aí com um pouco vem, mas como? Deus? Ou não? Porque a ideia do crente desinformado que o diabo manda no inferno, né? Ou não? Tem muitos crentes, está lá o diabo no trono, espetando os cabos lá com como é que diz? Com os espetos de ferro. A Bíblia diz que a chave da morte e do inferno está naquele que venceu a morte. Ele tem a chave do inferno, não é de Satanás. A chave do céu não é de Pedro, como diz a tradição católica. A chave do céu e do inferno é daquele que teve morto, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Essa que de fato a igreja tem que entender. E a gente coloca o diabo no páreo de Deus. Vamos supor, há uma briga entre dois inimigos. Não há briga. Não há conflito, por quê? Porque não há inimigo páreo para esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem umas peças nos tabuleiros, vocês estão compreendendo? Mas inimigo páreo para dizer que é inimigo de Deus, eu não vejo Deus com inimigo. Eu vejo Deus com peça para trabalhar. Inimigo é quando alguém é quase, chega pelo menos na chuteira do indivíduo, como diz o linguajar do futebol, né? Deus não tem inimigo, Ele é Senhor. Amém? Ele é Deus, e eu tenho que confiar plenamente nele. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele traz, como eu disse e reitero, as coisas que não existem a existir, porque Ele é Senhor, e só Ele é Senhor. E aí você vê, olha como Ele diz, isso é bem claro, Ele fez.
E o que me alegra não é só que ele fez, mas que ele, no caso, ele mantém. Diga, Deus não só fez, Deus mantém. E mantém o quê? Temporariamente, é isso? Mantém para sempre. É lindo saber disso. A ação de Deus não é uma ação temporária, é uma ação eterna. Ele mantém, mas mantém para sempre. Diga, ele fez, não só fez, ele mantém. E não só mantém temporariamente, ele mantém para sempre. Isso deve trazer sobre as nossas vidas descanso. Descanso, descanso e descanso. Amém? O sexto ponto, o terceiro ponto, eu queria trazer para vocês o verso 6, como eu disse a vocês, ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre com sua fidelidade. O quarto e último ponto, o verso 6 diz, o verso 7 e 10, deixa bem claro, olhe, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao que tem fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aí ele termina, aleluia, que em outra tradução significa alegria. Olha a beleza disso daqui. Onde ele deixa bem claro que o Senhor é a nossa confiança, pois ele fez, diga, ele fez, ele faz e ele fará por toda a eternidade. O verso 6 a gente vê aqui, onde ele diz, ele fez no passado. Mas a gente vê o lado atemporal de Deus, ele fez. Aí depois o verso 7 inicia assim, que faz, é o verbo fazer no presente. Ele faz o que, pastor? Diga comigo, justiça ao oprimido, dá pão ao que tem fome, o Senhor liberta os encarcerados, ele faz o que? Abre os olhos dos cegos, ele faz o que? Levanta o abatido, ele faz o que? Ama o justo, o Senhor faz o que? Guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Tudo positivamente. Aí o Salmo diz, porém, adversidade, contrariedade, entretanto. Porém, para o ímpio, ele transtorna o caminho dos ímpios, ele destroça. Para o salvo que confia nele, ele elenca várias coisas. O que? Diga comigo, dá pão ao faminto, dá liberdade ao encarcerado, abre o que? Os olhos do cego, levanta o abatido. Quem está abatido, Deus diz, eu sou capaz de quê? De levantar. Não é isso? O Senhor faz o que? Ama o justo, guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Porém, aí está algo terrível. O outro lado da moeda, a moeda já vira aqui. Porém, em relação ao ímpio, né, ele transtorna de transtorno, de tornar um caos o caminho do ímpio. E aí você pode perguntar, pastor, o Senhor me provou à luz da Escritura que Deus fez, que Deus faz, e onde é que ele fará? O verso 10, o Senhor reina, mas ele não reina temporariamente, ele reina para o quê? Para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu vejo no verso 6 o verbo presente fazer. Eu vejo no verso 7 o início, o verbo faz no presente, não é isso? O fazer no verso 6 no passado. E o verso 10 ele reina. Mas ele não reina só no passado, só no presente, mas ele reina o quê? Para sempre. Ele reina, diz o texto, de geração em geração. Louvado
seja o nome do Senhor. É esse Deus o qual nós devemos servir. É esse Deus de Abraão que eu tenho que aproveitar, que eu tenho que pensar e, sobretudo, exercitar a minha fé e viver dentro dessa confiança. Eu não posso confiar em mim mesmo e em Deus. Eu não posso confiar no dinheiro e em mim. Eu não posso confiar no intelecto e em mim. Eu tenho que confiar plenamente em Deus. Claro que Deus usa o dinheiro, claro que Deus usa o intelecto, claro que Deus usa pessoas, claro que Ele usa. Ele usa porque Ele quer usar, e se Ele não quiser usar, Ele não usa. Vocês estão entendendo? Agora eu digo a você, usando o mecanismo ou não, seja através de uma provisão ou de um milagre, eu vejo Deus. E é isso que o texto nos ensina, a confiar nele, unicamente nele. Mas nunca esqueça, para confiar nele, piamente, cabalmente, diga: eu preciso desconfiar de mim mesmo. Amém?